Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à aula de flambagem. O que o pessoal faz para travar a estrutura? A pessoa vai fazer um núcleo rígido ou lançar travamentos aqui, né? Um travamento em X, um contraventamento. Então você tem que contraventar a sua estrutura. Só que o contraventamento, imagine que eu tenho um perfil bem pequenininho aqui contraventando e depois eu tenho um perfil gigantesco contraventando. Será que isso vai influenciar o K? Com certeza. Se eu tiver pouca inércia nesses elementos, né, eu vou ter mais deslocamento. Se eu tiver um elemento bem robusto, eu vou ter menos deslocamento. Quer dizer que a gente fica ali no meio de campo entre a situação 0,7 e a situação 2, na situação de nós móveis e nós fixos, né? Bom, vamos ver isso melhor em um outro modelo. Então aqui eu tenho uma série de pilares. Esses pilares, eles estão variando o quê? A inércia do elemento superior, tá? Eu fiz dessa forma para simplificar o entendimento. Então, eles têm um elemento com pouca inércia e um elemento com muita inércia. E os pilares são iguais. Então, vamos ver como que ocorre a variação do K de acordo com a variação da inércia dos elementos. Percebo que bem naquelas formulações, a gente tinha a questão do EI, então a inércia entra no cálculo do K, né? E também a questão dos momentos e rotações que ocorrem nos nós, né? Mas então, tendo essa situação de variação da inércia dos elementos, vamos ver também a variação dos valores do K. Então, tem a variação do K2, né, o que a gente viu, basicamente a estrutura, esse pilar se comporta como engastamento livre, né, porque esse cara aqui tem baixíssima inércia, e depois, aumentando a inércia, a gente tem a situação até mais próxima de 1, que seria a situação apoiado em apoiado, tá? Mas, então, como que a gente define se a estrutura é de nós móveis ou a estrutura de nós fixos? Você pode obter isso através das normas. Então, para 6118, de acordo com o alfa e o gama z, eu posso definir se a estrutura é de nós móveis ou nós fixos, né? Se, por exemplo, o valor de gama z for acima de 1.1, eu vou precisar de cálculo de segunda ordem. Mesma coisa para os fatores do alfa, né? Se eu tiver um cálculo de segunda ordem, eu vou estar dentro de uma situação de nós móveis para a estrutura, né? Para 8800 também é o fator beta 2, é muito próximo, o entendimento é muito próximo do gama z. Então, se eu tiver valores acima de 1.1, eu vou ter uma estrutura mais deslocável, uma estrutura de nós móveis, e aí vai ser exigida a segunda ordem, né? Para o Eurocode, muda um pouco a formulação. Ele disse a divisão da carga crítica pela carga atuante, ela tem que estar acima de 10 para você ter um cálculo de primeira ordem. Se os valores estiverem abaixo de 10, eu vou ter um cálculo de segunda ordem, uma estrutura de nós móveis. Isso porque, quanto mais próximo de 1, por exemplo, mais próximo minha carga crítica está da minha carga atuante e mais suscetível a uma flambagem a minha estrutura está, né? Mas em relação aos Ks, basicamente para 6118, fazendo consideração linear ou não linear, a maioria das pessoas vão utilizar K igual a 1, ou em situações específicas, por exemplo, pilares pré-fabricados, onde em um certo momento do estágio da construção dele, ele vai estar engastado e livre e pode ter reações de construção também no topo dele, pelo posicionamento de uma viga de um lado, depois da outra. E, por exemplo, é um valor, ali é um ponto onde você pode fazer até uma consideração de K maior, né? Para 8800, segundo o item 4962, você, mesmo no cálculo não linear, você pode usar K igual a 1, desde que você faça considerações das imperfeições geométricas e das não linearidades de materiais, tá? Então, da mesma forma que no vídeo anterior, vamos para a aula por agora, mas teremos mais um vídeo sobre flambagem e continuo contando com seus comentários, sugestões e segue novamente nos meus contatos.